Oi. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossas assistentes Jaqueline e Jennifer, e a todos que estão nos assistindo pelo meio de comunicação, meu boa tarde. Declaro aberto a sessão. Oitava sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maria Helena, realizada aos dia 22 de julho de 2026, às 17 horas, nas salas da sessão da Câmara Municipal de Maria Helena, cito a Avenida Paraná, 1690, nesta sede do município de Maria Helena, comarca de Umuarama, estado do Paraná. Peço à primeira secretária, faça chamado, senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente, nobre colegas vereadores, a todos que estão aqui presentes, que nos assistem pelos meios de comunicação. Ademilson de Oliveira Quental. Presente. Ana Laura de Oliveira Riguete. Presente. Armstrong Lucas Messias Brunelli. Presente. Yuri Augusto de Alencar. Presente. Josiane França Lopes Johansen. Presente. Raul José Patucci. Presente. Salvador Francisco. Presente. Simone Aparecida dos Santos Monteiro. Presente. Vilmar Andrade de Lima. Presente. Votação do pedido de urgência dos projetos de lei complementar número 010 de 2026. Está a discussão. Senhor presidente, cumprimento nessa tarde, assim cumprimento também os senhores vereadores, Jaqueline e Jennifer, e toda a população que se faz presente. Chegamos, enfim, ao momento de votar esse projeto, e motivo esse dessa convocação de regime de urgência. Sabemos e somos cientes que esse projeto, com a sua suma importância que aqui tem, nós deveríamos ter tido um estudo, um cálculo, para que a gente não pudesse ter chego a esse ponto de votar esse projeto no último dia de carência. Mas, mesmo assim, ainda acredito que esse projeto tenha, sim, essa urgência e que possa ser levado para votação. Obrigado. O pedido do projeto de lei no 010 de 2026 continua a discussão. Não tem a discutir, vai para a votação. Favorável permanecer sentados, contra que se levante. Aprovado por todos. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 010 de 2026. O projeto de lei complementar no 010 de 2026 está à discussão. Quero comentar referente a esse projeto 010, senhor presidente e amigos vereadores, para que a nossa população possa tomar ciência, principalmente os pensionistas e aposentados pelo Fundo de Previdência do nosso município. Modifica o regime próprio da Previdência Social do município de Maria Helena, de acordo com a Emenda Constitucional 03, de 12 de novembro de 2019 e das outras providências. Oriundo de circunstâncias e cheio de complexidade esse projeto, senhor presidente, quero fazer algum comentário diante da preocupação que me trouxe durante esse tempo. Projeto esse que veio diante da obrigatoriedade do Ministério Público e Tribunal de Contas. Desde 2021 ele teria que ter sido elaborado. Infelizmente, até mesmo por falta de estudo, de cálculo, de impacto financeiro, pela própria vida do fundo. Nós tivemos hoje o último dia, que é o prazo final desse projeto, e infelizmente, né, não foi apresentado um estudo, não foi apresentado um cálculo atuarial, algo que pudesse ser significante dentro daquilo que o fundo hoje vive e necessita. Então, nós somos cientes que os novos
recentes e os futuros aposentados pelo fundo, né, têm uma incerteza, pois nós não sabemos, na verdade, aquilo que o Tribunal de Contas vai exercer diante da forma que está sendo apresentado esse projeto, pois o que o fundo, o que o Tribunal de Contas veio a cobrar, diante do meu entendimento, era para que eles pudessem ter uma vida útil do fundo um pouco mais estável. E todos nós sabemos o déficit que nós temos diante desse projeto, onde o município gasta muito dinheiro para que ele possa continuar pagando esses aposentados. E, infelizmente, eu não consigo muito pensar e votar num projeto sem tanta certeza como esse. E a incerteza que gera esse projeto é realmente por não ter feito desde 2021, quando foi apresentado pela primeira vez esse projeto, e depois aqui essa casa retornado esse ano nesse momento, porém, sob notificação do Tribunal de Contas desde janeiro de 2026. Então nós temos aí esse prazo, que poderia ter feito um cálculo, um estudo, para que pudesse ter sido apresentado de forma mais transparente. Só que mesmo assim, sabemos que se não tiver esse projeto dentro da gestão pública, as consequências são piores. Então, fica aqui a minha colocação, algo que me preocupou e que me preocupa pela falta de garantia da saúde do Fundo de Previdência do município de Maria Helena, né? Sabendo que, na sua grande maioria, são pessoas simples, pessoas que trabalharam a vida toda e que hoje passam por essas transformações dentro do acordo, até mesmo do INSS. Senhor presidente, obrigado. O projeto de lei complementar no 010 de 2026 continua a discussão. Assim como o nobre vereador expôs, esse projeto, na verdade, está sendo feito, né, hoje seria o último dia de votação, na verdade é para regulamentar uma lei no qual o Tribunal de Contas exigiu. Não teve muitas alterações no momento, e assim, em relação aos que estavam perguntando aos descontos, então vai ser descontado somente daquele acima do teto do INSS, então do mais permaneceu igual. Agora a gente espera, né, que o Tribunal de Contas, após averiguar que se eles verem alguma coisa que tenha que mudar, para que depois seja mudado, porque até agora, no momento, não teve como fazer as mudanças, porque o projeto veio e está sendo votado em urgência, porque o prazo está se acabando. O projeto de lei complementar no 010 de 2026 continua a discussão. Diante da fala da vereadora, essa é a realidade que a gente vive dentro desse projeto. O fundo hoje, pelo déficit que ele tem, ele vai descontar apenas de alguns poucos, né, servidores. E essa preocupação minha é justo devido a essa circunstância, porque se o Tribunal de Contas, a partir do princípio de averiguar essa lei e não ver de forma correta essa cobrança e quiser taxar, de repente, todos os aposentados de uma forma como quem o Tribunal de Contas deseje, né, aí, infelizmente, são os nossos servidores aposentados que irão pagar por esse desconto. Então, é justamente isso. Quando eu me refiro a essa preocupação de impacto financeiro à saúde do nosso fundo, é justamente sobre isso que a vereadora também disse, né? Somente acima do teto de R$ 8.475, se eu não me engano, com 55 centavos, alguma coisa desse valor. Então, que exceder isso será cobrado, abaixo disso também não. Só que, se for assim, a maioria não irá contribuir de forma correta, porque já são pessoas que recebem menos. Só que se o Tribunal de Contas verificar de que forma isso não está correto, diante dessa aprovação, aí o que vai acontecer? Se eles mandarem determinações de lá para cá, aí já não mais a Câmara de Vereadores nem prefeito vai poder sancionar a lei sem cumprir uma determinação. Porém, resta até então a nós vereadores aprovarmos esse projeto e ficarmos na expectativa de que dê tudo certo para que os menos favorecidos paguem o preço.
Projeto de lei complementar número 010/2026 continua a discussão. Boa tarde, presidente. Aproveitando a fala dos excelentíssimos colegas vereadores, eu queria separar 3 artigos aqui do projeto, sendo o artigo 11, que fala que a alíquota de contribuição ordinária dos servidores ativos vinculados ao regime próprio de previdência social, que é a RPPS do município de Maria Helena, fica estabelecida em 14%, incidente sobre a totalidade da sua base de contribuição. Ou seja, são 14% de desconto em cima do valor de todos os concursados ou quem for da base ativa. Enquanto isso, no artigo 12, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS fica estabelecido também em 14%, porém, o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime, incidirá apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e das pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios. E no artigo 13, a alíquota de contribuição ordinária dos órgãos da entidade, dos órgãos do município, fica em 13,50, sobre a totalidade da base de contribuição dos servidores ativos, acrescida da taxa de administração de 0,5, destinada à cobertura das dispensas administrativas do regime próprio de previdência. Até o Raul comentou em uma sessão passada que a gente precisava de uma ajuda um pouco maior do jurídico para ver essas questões que ficam um pouco dúbias. Porque no artigo 11 ele fala do desconto de todos os ativos, enquanto no artigo 12 ele retira os aposentados e limita só para os que recebem acima do teto da aposentadoria. Então, quem lê assim não tem muito conhecimento, ele vai olhar e vai descontar até dos aposentados. Mas o artigo ele está limitando aqueles que recebem acima do teto. Não acho justo, acho mais, pelo menos é o que manda a Receita Federal, não. O governo federal, o tribunal. Então tem que ser feito dessa forma, a lei tem que ser feito. Porém, eu acho que dava para dar uma estudada melhor nesse artigo 11 e ver o que dá para fazer para os servidores que estão ativos, porque tem gente que é concursado e recebe um salário mínimo. E 14% em cima de um salário mínimo é muito desconto. Para quem recebe 10 mil reais, um exemplo, é uma coisa. Agora, para quem recebe um salário mínimo, é muito desconto. Então, vale a tratativa entrar em contato com o Executivo para a gente ver se dá para ter alguma melhora sobre isso. Obrigado, presidente. Projeto de lei complementar no 010/2026 continua a discussão. Senhor presidente, demais vereadores, né? Como diz meus amigos vereadores, é triste o desconto de 14% realmente para quem ganha um salário mínimo. Mas na verdade o nosso fundão vem praticamente no negativo, devido a algumas faltas de concurso, muita gente contratada, não contribui também para o fundão. E isso vai chegando, vai aposentando as pessoas e a gente vai ficando sem o recurso. Como está a nossa do INSS também. Você vê que fez reforma da Previdência, tudo, estão querendo fazer novamente para aumentar a idade e o trabalhador só vai perdendo tempo, vai trabalhando, e daqui a um dia vai aposentar com 67 anos. Mas devido a realmente planejamento que deve ter, né? E de repente começa um planejamento para que no futuro a gente não perda esse fundão, porque a prefeitura já passa muito dinheiro para pagar os aposentados. E se continuar assim vai chegar um momento que não vai ter para passar. Aí esse dinheiro faz falta para a saúde, faz falta para a educação, faz falta para tudo, devido à falta de planejamento. Não somente de muitos anos que vem o fundão decaindo, como veio a nossa da CLT, né? Vem decaindo, estão querendo aumentar até a idade para 67 anos, já foi aumentado para 65 para aposentar. Eu mesmo que estava próximo de aposentadoria, tenho que esperar mais 10 anos praticamente para aposentar. Então isso é muito difícil. Falta de planejamento, às vezes no nosso país as políticas, as brigas políticas e tal, deixa a desejar. E por isso que fica nessa situação que faz falta e quem realmente trabalha e aposenta vai sentir no bolso. Do mais, muito obrigado. O projeto de lei complementar no 010/2026 continua a discussão. Não tendo mais a discutir, ele vai para a votação. Ademilson de Oliveira Quental. Sim. Ana Laura de Oliveira Riguete. Sim. Armstrong Lucas Messias Brunelli. Sim. Yuri Augusto de Alencar. Sim. Josiane França Lopes Johansen. Sim. Raul José Patucci. Sim. Salvador Francisco. Sim. Simone Aparecida dos Santos Monteiro. Sim. Vilmar Andrade de Lima. Sim. Aprovado por todos.
Não tendo mais nada a se tratar, declaro sessão encerrada.